Boa noite, bom dia, boa tarde para vocês que estão aí do outro lado da tela me vendo agora. A gente vai tratar sobre o mesmo tema que estávamos tratando ontem, que é esse mesmo livrinho. Eu quero ser feliz, ser especial. Vamos lá, nós estamos na terceira. No tema 3, que é você pode falar com Deus. Vamos orar? Pai, te peço que fala comigo nesta hora. Quero poder ouvir o Senhor. Quero sentir a tua graça, sentir o teu poder. Quero sentir o teu carinho, sentir o Senhor cada dia mais e mais perto. Te peço perdão se houve algum pecado. Te peço perdão se houve falha minha, negligência ou falta de comunicação com o Senhor. Me ajuda nessa falta. Me ajuda a corrigir. Me ajuda a ser uma nova criatura, Pai, e a falar com o Senhor diariamente. Em nome de Jesus, amém. Olha só. Você pode falar com Deus. Imagina só uma coisa. Analisa só comigo. Todos os dias nós somos felizes, a gente acorda feliz, a gente acorda bem, porque eu particularmente não acordo bem todos os dias. Para ser sincero com vocês, tem dia que eu nem queria ter existido. A gente parando bem para pensar, nós temos o privilégio, por exemplo, meu telefone está gravando, estou esquecendo. Nós temos o privilégio, quem tem seu telefone e quem consegue colocar crédito, recarga mensalmente, ou diariamente, ou por quinzena, tem o privilégio de poder falar com parentes sempre quando precisa. Só que a gente lembra que até quando a gente liga, nem todas as vezes nós conseguimos falar com ele, porque ele não atende. Às vezes a gente vai fazer ligação, só quando pensa que não, a pessoa não está disponível. Pois bem, com Deus é mais ou menos assim. A única diferença é que ele está disponível 24 horas por 57, 48, 72 ou 144 horas. Está disponível o tempo todo. Ao contrário de pessoas, Deus ele nunca falha. Ele nunca deixa de falar com a gente. Aí nós temos o privilégio sempre de poder falar com Deus. Quando a gente quiser, precisar, fazer oração. Sabe o que eu fico pensando? É que quando eu dobro o joelho para orar, quando eu fecho o olho e fico orando, eu sinto como se eu estivesse me teletransportando para a presença do Pai. Eu sinto como que Ele está lá nos céus e automaticamente eu me apresento perante Ele, de joelho, da forma que eu me ajoelho aqui. E eu digo, Pai, eu tenho isso para apresentar para o Senhor. Pai, eu fiz isso, aconteceu isso. Os planos não aconteceram como imaginado, Pai. Aí na minha imaginação, quando eu estou de olho fechado, eu imagino Ele olhando para mim e dizendo, olha, Pai, o filho eu morri por ele, Josenildo. Olha o que ele está pedindo. Só que Ele transforma nossas orações. Porque nós não sabemos orar. Eu não sei orar. Quantas vezes fui pedir a Deus que nunca aconteceu porque não foi da maneira certa. Quantas vezes nós pedimos da maneira errada. E assim como a gente, os discípulos também precisavam falar com Jesus, com Deus. Ele sempre estava lá com Jesus. Só que tinha um momento de falar com Deus. Eles dobravam o joelho. Eu fico imaginando, imagina só. Nós dobramos os joelhos, a gente ora e a gente pede em nome de Jesus. Para que as coisas sejam feitas. Porque Jesus é quem intercede por nós. É Ele quem transforma nossas orações de uma forma que suba para o ouvido do Pai e seja ouvida, porque eu não sei orar. Então imagina só, Jesus estava lá com os discípulos e os discípulos estavam lá. Os discípulos oravam para que Deus os ouvisse. Eu fico imaginando, Jesus estava lá na terra e Ele transformava as orações dos discípulos para que chegasse ao Pai. Pois bem, vamos ir para a Bíblia. Primeira pergunta. O que os discípulos disseram para Jesus? O que você acha que os discípulos, ou melhor, que os discípulos pediram a Jesus? Por exemplo, se você estivesse no lugar dos discípulos, o que você pediria? Eu particularmente teria que ter situações para ver o que eu vou pedir. Hoje eu pediria a Deus para ter mais fé, para acreditar mais nele, para fazer as coisas certas. Eu pediria ao Pai
sabedoria, assim como Salomão pediu. Mas, pois bem, Lucas, capítulo 11, versículo 1. Olha só o que é que está escrito. 11, versículo 1. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Imagina só, há quanto tempo será que os discípulos estavam com Jesus? Eles não sabiam orar? E ao discípulo que pediu a Jesus para ensinar a orar, como será que ele se sentiu ao chegar ao seu mestre, que considerava como mestre, rabi, mestre, ou professor? Senhor, eu vou dizer na minha língua, porque sabe, né? Tô no tempo atual. Pai, me ensina, Pai, a orar. Sabe quando você pede tanto, mas você olha e diz: poxa, será que eu estou pedindo da maneira errada? Quantas vezes a gente pede e acha que Deus não ouve porque estamos enganados? Mas vamos ver qual foi a resposta de Jesus. Eu vou ler o verso seguinte. Então ele ensinou: quando orardes, dizei. E assim a gente vê. Ele ensina a oração do Pai Nosso. Imagina só, aquele tempo que estava, todos, um dos discípulos percebeu que não sabia orar. Nós não sabemos orar, nós não sabemos, eu não sei pedir a Deus. Então vamos pedir sempre a orientação a Deus, que Ele nos ensina, Ele pode te instruir, Ele pode me instruir. Se nós não sabemos, nós perguntamos, por exemplo. Tem coisas que eu for estudar e eu não souber, eu vou perguntar para o professor, como eu posso fazer isso? E ele vai ver meu esforço e vai dizer: o meu aluno está interessado, ele vai ensinar com o maior prazer. Jesus, ele vai te ensinar com o maior prazer. Tá bem? Próxima pergunta. Em nome de quem devemos orar? Você acha que tem que orar no meu nome, Jocinildo? Digo logo, se for orar pelo meu, está perdido. Eu estou perdido. Não tenho poder para nada, só quem tem poder é Deus. Voltando, foi só o negócio que caiu. Aí, em nome de quem devemos orar? Em nome de José, Maria, Romanos, Paulo, Josenildo. Olha só o que a Bíblia fala. No livro de João, capítulo 14, versículo 13, que fala assim. 14, versículo 13. Em tudo quanto pedirdes, em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Compreendeu? Conseguiu entender que um dos discípulos chegaram para Jesus e disse: ensina-nos a orar. E ele ensina a orar o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. Aí a seguinte pergunta, a segunda: em nome de quem devemos orar? Em nome de Jesus devemos orar. Depois da oração, conclui-se: em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos para a terceira pergunta. Devemos orar pedindo que seja feita a vontade de quem? Suponhamos, você quer comprar sua casa. Ah, não, Josimiro, eu já tenho. Eu quero comprar meu carro. Tudo bem, não se preocupe, é seu desejo. Se você tem a casa, que bom, mas eu não tenho, tá? Então eu vou pedir que eu tenha a casa. Eu tenho a casa. Tudo bem? No meu caso. Quero ter uma moto. Mas espera aí, a vontade. Se eu quero, a vontade é minha. Então eu vou pedir em nome da minha vontade? Se a moto é do meu interesse, tem que ser feita a minha vontade ou a de Deus? A de Deus. Imagina só, Cristo fala, porque a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Se a gente for parar para pensar, nossas decisões que nós tomamos são decisões errôneas. Quantas vezes eu escolhi fazer coisas que eu acabei errando? Mesmo sendo a minha vontade. Se lembra que nós não sabemos pedir, que os discípulos pediu para Jesus ensinar a orar? Em nome de quem devemos orar? Em nome de Jesus.
Se é Jesus que vai realizar, que vai nos ajudar a oração chegar ao Filho do Pai, em nome de quem? Em nome de Josenildo ou em nome de Jesus? Que transforma a oração para que seja ouvido. Em nome de Jesus mesmo. A vontade tem que ser a de Jesus também. Por mais que o desejo, por exemplo, suponhamos, é meu em conseguir as coisas, mas a vontade do Pai tem que imperar, porque a dele é boa, perfeita e agradável. Se eu for pedir o que eu quero, eu sei que eu vou me dar super mal, porque quantas vezes eu pedi coisas que até agora não chegaram e que não é para o tempo? Você percebeu que tem hora que nós queremos que a realidade que seja feita a nossa vontade, mas a nossa vontade às vezes é nos destruir. A gente lembra que a carne milita contra o espírito. Então temos que ter cuidado e pedir que seja feita a vontade de Deus. Amém? Se você não conseguir entender, você pergunta, você volta ao vídeo, você pausa. Vamos para a quarta pergunta. Quando é que Deus nos ouve? Quando é que Deus te ouve? Quando é que Deus me ouve? Vamos saber, porque nessa dúvida... Vamos tirar essa dúvida, tá bom? Vamos ver o que está acontecendo. Jeremias, capítulo 29, versículo 12 e 13. Jeremias 29, 12 e 13. Espera aí, pelo amor de Deus, agora não. Se abrir, me espera, por favor. Espera eu ler aqui também. 29. Pronto, achei. Espera aí um pouquinho, por favor. Vamos ler junto agora. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando e em que situação Deus me ouve, te ouve e nos ouve? Quando a gente busca o Senhor de corpo, alma e espírito. Quando a gente busca de coração. Cristo, ele sabe as nossas reais intenções. Ele sabe quando nós nos arrependemos. Por isso que fala, quando a gente buscar realmente de coração e se arrepender, ele nos ouve. Olha só. 2 Crônicas, sete, 14, que diz, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus, ele vai nos ouvir quando a gente se arrepender verdadeiramente. Mas o que demarca o arrependimento? Jesus, ele sabe. Mas, e para o ser humano? O ser humano, ele é um ser humano. Aí, quais comprovações, quais, digamos assim, as características ou as provas que a pessoa se arrepende? Quando ela muda de atitude. Se eu pisei no teu pé uma, duas vezes e pedir perdão, esse perdão, ele tem que vir com mudança. Se não há mudança, não há transformação. E se não há transformação, as mesmas coisas vão acontecer. Por exemplo, o que é que Cristo fala? Eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O pedido de desculpa tem que vir com a transformação. E a transformação, consequentemente, vai ter uma nova história. Então, Cristo fala, olha, em que situação ele nos ouve? Quando a gente se arrepende de coração verdadeiramente. Aí ele nos ouve, ele te ouve. Vamos lá para a quinta pergunta. Quando é que uma oração se torna abominável? Quando é que uma oração se torna abominável? Quando é que Jesus deixa de ouvir? Por exemplo, será que Deus,
Jesus, Deus, Ele deixa de me ouvir ou de ouvir as minhas orações quando eu estou em pecado. Apesar que a gente peca o tempo todo. Eu cometi um pecado, eu vou orar, Deus não vai ouvir. Mas a oração é necessária para pedir perdão. E, consequentemente, vai vir a mudança. Nós temos que orar, pedir a Deus perdão quando nós nos arrependemos, se verdadeiramente, e a mudança. Então, o que é que demarca verdadeiramente que Deus, Ele nos ouve ou que a oração é abominável? Vamos lá? Vamos lá abrir em Provérbios capítulo 28, versículo 9. Olha só o que é que diz. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Oxe, como assim, Josinho? O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a oração é abominável. Provérbios capítulo 28. Provérbios capítulo 28, versículo 29 diz isso. Mas, como assim, Josinho? É a seguinte questão. Se lembra do exemplo que foi dado anteriormente? Que quando a gente pede perdão, tem que vir junto com a mudança? Primeiro a gente pede com demonstração de arrependimento, só que a atitude é necessária. Se uma pessoa pisar no meu pé, ou se eu pisar no pé da pessoa, eu tenho que pedir perdão e me arrepender e mudar. Mas se eu não mudar, qual é o sentido de pedir perdão por algo que eu não reconheço? Então Cristo fala que Ele, Provérbios capítulo 28, versículo 9, aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei ou de se atentar-se à lei, até a sua oração é abominável ou abominada. Vamos lá para a sexta pergunta. Ao orar, como devemos pedir? Na sua opinião, quando a gente for orar, como tem que pedir? Pai, que seja feita a minha vontade, que o teu nome seja glorificado, que tudo que eu quero venha, que eu tenha muito poder, que eu tenha dinheiro, que eu seja sábio, a ponto de saber responder as pessoas quando elas perguntar. É assim? Vamos ver realmente como é que a Bíblia conta. Tiago, capítulo 1, versículo 6 e 7. Achei, Tiago, capítulo 1, versículo 6 e 7. Cadê? É esse mesmo, que fala o seguinte. Aqui. Peça, porém, com fé. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 8, fala o seguinte. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Primeira coisa, um ponto. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida, empurrada, soprada pelo vento e agitada. Como assim? Refere-se a uma pessoa que ela não tem equilíbrio. Como assim equilíbrio? Qualquer coisa que vier a balança faz com que ela fique, vamos lá, incerteza. Ela tem que dizer, eu acredito nisso, e pronto. Que não seja uma pessoa que deixe se levar pelas opiniões dos outros. Por exemplo, quando a gente ora, temos que ter convicção. Aquela pessoa que não tem convicção e não acredita é como a onda do mar, como uma pessoa que não tem firme os passos, não tem certeza do que quer, e qualquer pessoa que vier direciona ela ou desvia ela do caminho que está traçando. Versículo 7. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Olha, interessante. Quando a gente pede e a gente duvida do que Deus é capaz de fazer ou pode fazer, o que é que fala? Não suponha, não acredite que esse homem vai conseguir uma coisa do Senhor. Por exemplo, eis que vem o Marcos. É um exemplo. Eu digo, Marcos, você poderia me emprestar sua bicicleta? Posso, Josinildo? Claro, com muito prazer, meu irmão.
Chega certo dia, eu preciso dela. Só que eu digo para ele, Marcos, rapaz, eu te pedi, mas eu acho que você não vai me dar não, porque eu olhei para ela, achei ela tão bonita. Eu vou demonstrar para ele insegurança, incerteza. Demonstro a ele que não confio nele. Aí fica a critério dele me emprestar ou não. Só que eu tenho certeza que ele não vai se agradar em saber que eu duvidei dele. Se fosse no lugar dele, eu diria, procure a pessoa que você tem certeza que vai dar, porque eu vou mesmo não. Eu ia lhe emprestar, mas você pede a mim duvidando, como se fosse uma pessoa que não cumprisse o que eu falo. Quer dizer que você pede a mim, eu da minha palavra, você fala pra minha cara que não sabe se eu vou realmente dar. Poxa, eu falei que ia te dar e você fica duvidando de mim, meu irmão. A gente se entristece, imagina Deus. A gente pede algo a ele e fica triste. A gente pede, Deus não vai me dar. Quer dizer que Deus fica feliz com isso? Não, Deus não fica. Pai não fica feliz com isso, meu irmão. Vamos para a próxima pergunta. Quantas vezes ou com que intensidade devemos orar? Qual a intensidade? Qual o poder, o fervor, a proporção do desejo em acreditar, acreditando? Então, qual a proporção que devemos acreditar? Ou a intensidade? Vamos ver. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. 1 Tessalonicenses, ele vai depois de Gálatas, 1 Tessalonicenses. Ele é perto de Tiago, ou de Hebreus. Tessalonicenses. Depois de Filipenses, vem Gálatas, Filipenses, Tessalonicenses, Colossenses. Cadê aqui? Primeira Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Quantas vezes devemos orar? Sempre. A todo tempo, as tentações estão aí. Temos que orar consequentemente. Sempre. Temos que orar com constância, porque aquilo que é na oração é a chave para vencer. Por exemplo, tem um louvor do cantor. Até esqueci o nome dele. Tem um trechinho do louvor do Fernando Iglesias que fala o seguinte: é feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Próxima parte. E a fórmula de vida que resiste à tentação é buscar sua palavra, se render em oração. Eu nem mesmo tenho forças para enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é Deus. A armadura é Deus. Quantas vezes devemos orar? Daniel orava 3 vezes, mas imagina o poder que tem a oração dele. Salomão orava, Davi orava, Samuel orava bastante, Daniel orava bastante com fervor. Se a gente quer vencer as tentações, vamos orar. Cristo, ele nos convida a orar. Vamos acreditar que nós podemos falar com Deus e ele nos ouve. Ele pode te ouvir, ele quer te ouvir. Ele quer te levar mais perto. Quero poder um dia te abraçar quando chegar lá no céu. Abraçar Jesus Cristo e dizer: meu irmão, valeu a pena a gente ter esperado esse tempo todo. Valeu a pena ter passado pelo que a gente passou. Não é nada comparado ao que vamos receber no céu. Vamos fazer a oração final? Oremos. Pai, te peço que o Senhor se faça presente nesse momento.
Que todos os dias o Teu amor, o Teu carinho, o Teu abraço nos conforte, nos console, nos ajude. Te peço perdão pelas falhas que nós cometemos, pelos erros que são muitos e pelas vezes que nós não priorizamos o Senhor. Me ensina a orar, me ajuda a saber quando orar, como orar. Assim como um dos discípulos, Pai, se eu não souber orar, me ensina. Me guia, me ilumina, me transforma para ir junto morar com o Senhor nos céus. Em nome de Jesus, amém. Tchau.